Bom dia, professor. Bom dia, Isabela, como vai? Tudo bem? Está me vendo bem também? Estou te vendo, estou te ouvindo bem. E você aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, sim. O pessoal está chegando aqui no nosso encontro da Pós-Fascine, então vamos dar mais um tempinho para a gente ir se aquecendo. Já temos aqui a Anne Germano, obrigado pela presença. Enfim, mas o mais importante é a gente ter essa oportunidade de recebê-lo aqui no ambiente da Pós-Fascine, para essa conversa sobre um tema que considero tão importante, e justamente nesse cenário em que estamos vivendo atualmente, não é isso mesmo, professor? Sim, com certeza no momento que a gente vive, as emoções talvez seja o assunto mais pertinente que nós temos para conversar nesse cenário, né? Sim, com certeza. Eu vou aguardar a chegada de mais alguns convidados, professor João Hilton, e farei sua apresentação com o seu mini currículo, e aí a gente vai bater esse papo, que tenho certeza que para um sábado como esse será de grande valia para todos nós, como professores, como pessoas nas suas profissões, enfim, eu acho que nada que possa nos tirar a importância desse momento aqui com o senhor para falar sobre esse tema da comunicação emocional. Como é que está aí? O senhor está em Campinas, é isso mesmo? Sim, sim, na cidade de Campinas, já desde março, desde 16 de março. De março, certo. Hoje aí está um dia mais quente ou ainda friozinho? Aqui está um dia bem quente, já bem quente. Já, a temperatura aqui já há uns 10 dias está bem alta. É mesmo, então já terminou o tal do inverno. E aqui, hoje, um dia, Fortaleza, não é? Hoje está um pouquinho nublado, mas ainda, claro, aqui a temperatura sempre está já elevada, mas o sol já se faz presente. Enfim, aqueles dias bem característicos aqui da nossa cidade, do Nordeste. Faz tempo que o senhor não vem por aqui, que sei que sempre está por aqui por Fortaleza, com seus cursos, com seu livro, enfim. Faz tempo que o Sim. senhor não vem por aqui? Estive em fevereiro, a última vez, foi inclusive para dar aula aí em pós-graduação, dei uma palestra na Facine, e depois disso não, a partir do momento que começamos a ficar no projeto aí Covid, aí eu não saí mais daqui, venho transmitindo, dando palestras, mas tudo da minha casa, né? Ainda Sim, não voltou nada ainda presencial do meu trabalho. sim, tenho lhe acompanhado. Sim, faço questão de lhe acompanhar pelas suas redes sociais. Vejo a sua atuação com vários outros professores também. Temos, sim, o senhor como uma referência no tema em que vamos trabalhar. E eu acho que todos os agradecimentos que eu fizer aqui em nome da Facine serão sempre poucos pela sua disponibilidade e super atenção que sempre tem conosco quando nós lhe solicitamos a sua participação. Eu que agradeço, Isabela. Sempre bom trabalhar aí com vocês. Sempre essa gentileza, atenciosidade. Então, para mim é fácil trabalhar com a Facine. Que bom. Isso nos anima porque após a Facine, nós estamos inaugurando a pós em docência do ensino superior, a qual também temos a felicidade de tê-lo como professor, assim também
com outros professores que já tiveram aqui, que também ficamos muito felizes, professor Veras, professor Demerval, professor Antônia Dourado, para mim, como coordenadora desse momento, me sinto mais homenageada em participar com vocês de um projeto que considero desafiador, sabe, professor Hilton? Colocar esse novo olhar sobre a docência, sobre as novas práticas e habilidades dos professores para a sala de aula, não é isso mesmo? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu Bem, acredito... gente, eu quero para quem... Aqui nós convidamos alunos, convidamos várias pessoas aqui do nosso ciclo de amizades comerciais, divulgamos na internet, mas pode ser que alguém ainda não conheça todo o seu currículo, por isso vou falar aqui que hoje nós temos aqui na nossa live o professor João Hilton, psicanalista, especialista em neurociência, trainer em PNL, autor do livro Comunicação Emocional. Ele é, gente, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Que bom, não é, pessoal? Que ótimo. Estou super satisfeita de poder abrir esse diálogo com o senhor. Professor, né, falamos até um pouquinho aqui no início dessa live, mas, de fato, qual é a importância de falarmos, discutirmos sobre a comunicação emocional? Tá, vamos lá. Isabela, primeira coisa aqui, para que eu seja o mais didático possível hoje, com todos, eu tenho que começar falando sobre 3 tipos de paradigmas que a educação tem como possibilidades. Então vamos lá, trazendo essa palavra paradigma como um conjunto de conceitos e de regras, aonde a educação vai lá e bebe da fonte, ou seja, ela se vale daqueles conceitos, daqueles valores. Então o primeiro paradigma é o paradigma da instrução. Esse paradigma foi como começou a educação. E, infelizmente, Isabela, ainda em boa parte do mundo, ainda existe esse tipo de comportamento. Então, o que é o paradigma da instrução? Existe uma pessoa que tem o conhecimento de algo, e basta que essa pessoa fale, transmita, nem é transmitir, né? Para transmitir a gente já leva em consideração que deu certo, mas que a pessoa fale, exponha aquilo que conhece, e o outro vai aprender. É a forma mais simples de se pensar na educação. É pensar que basta eu saber, que se eu falar, o outro vai aprender. Então, nós podemos dizer que se a gente passar uma peneira nos nossos alunos, nós vamos perceber que nós vamos conseguir reter com essa forma de pensamento, de paradigma, 10%, 5% dos nossos alunos vão aprender dessa forma. Sabe? 5%. Ou seja, então, não funciona eu achar que eu sei e basta eu falar. Bom, no meio do século XX, a gente tem um personagem incrível na educação, que é o Jean Piaget. E o Piaget sabia que esse paradigma da instrução não resolvia muito bem a situação. Então, o que o Piaget fez? Ele fez um estudo muito profundo e ele demonstrou que existiam janelas de oportunidades para se aprender, e que nós poderíamos usar metodologias específicas para conseguir atingir esse aprendizado. Olha só, ele já deu um salto nessa ideia. Então, esse paradigma é considerado, chamado paradigma da aprendizagem. E nós podemos falar, Isabela, que hoje 80% da educação mundial está embasada no paradigma da aprendizagem. Eu quero acreditar que o Brasil também, que a gente tem aí 80% dentro do paradigma da aprendizagem. Se você me falar, funciona esse paradigma? É bem melhor do que o paradigma da instrução. Então, se a gente for passar uma peneira aí, segura, Isabela, 40% mais ou menos. Mas veja, de 100% ainda é pouco. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para a nossa demanda é que a forma como a educação é estruturada não é problema do professor, não é nada disso. É o paradigma que a gente segue para a educação, só atinge 40% efetivamente dessa grande massa. E quando eu falo isso, às vezes, nas minhas palestras, quando estávamos presenciais, sempre tinha alguém, Isabela, que me falava assim,
Ah, mas isso é um absurdo, porque eu fiz uma escola muito boa, porque na minha época isso. Sabe o que eu faço? Eu paro e falo assim, ó, então tá bom, você fez uma escola boa. Me fala o que foi a Guerra dos Farrapos. Agora me diz o que é um terreno sedimentar altiplano. Fala para mim para que serve um logaritmo. Qual é a função de uma equação de segundo grau? Para que serve eu fazer aquele A mais menos B sobre a raiz, não sei de quanto? Você percebe, ninguém se questiona, Isabela, mas é pouca gente que realmente assimilou a proposta dessa educação, porque essa proposta é uma memória de longo prazo repleta de conteúdos. É isso que visa esse protocolo. Ou seja, vamos colocar bastante conteúdo aí dentro dessa memória para a hora que essa pessoa precisar usar, ela tem uma memória para ir buscar. Só que o que acontece? Nós nos vemos na situação atual da educação. Você está em sala de aula, eu estou em sala de aula. Nós sabemos a insatisfação que tem, não só nossa como educador, mas também do aluno. Ou seja, quem disser que está tudo bem, Isabela, é um absurdo hoje. Nós estamos bem mal dentro da nossa idade. Nós precisamos de saídas. Eu não venho aqui para ficar chorando pitangas, não. Eu venho aqui para trazer possibilidades da gente mudar. Então, esse paradigma do Piaget, muito respeitado, pelo amor de Deus, talvez um dos homens que eu mais respeite dentro de todo esse arcabouço de pensadores. Mas não atingiu a todo mundo. Por quê? Isabela, o que o Piaget talvez não contasse? Com a vontade. Não basta você ter janelas de aprendizado, não basta saber o que ensinar e não basta ter estratégias. Precisa o outro ter vontade de aprender. Você percebe? Então, às vezes, como professor, a gente vai lá e a gente monta uma super aula, nós somos dedicados, nós fazemos um trabalho bonito. Só que o que nós ficamos indignados? Poxa, tanto conhecimento, tanta coisa boa e o aluno não está nem aí para isso. E o aluno não se interessa por isso. Pois é, porque nós temos que despertar nele a vontade dele querer aprender. E aí, eu vou tratar então, e uma provocação. Quando a gente fala de metodologias ativas, quando a gente fala de gamificação, quando a gente fala de sala de aula invertida, nós estamos querendo inovar um paradigma antigo, que é o paradigma da aprendizagem. Nós não estamos querendo criar algo novo. Não é inovador a gamificação. Você entende desse ponto? Não é inovadora a sala de aula invertida. É uma estratégia que já foi usada e que agora nós estamos experimentando usá-las com mais frequência. Mas não é inovador. Aí quando a gente... Pode continuar, professor. Aí quando nós vamos para o terceiro paradigma, eu vou chegar lá para a gente entender a importância da emoção. Quando eu chego no meu terceiro paradigma, o paradigma da comunicação. O que diz esse paradigma? Veja, que o outro não aprende o que você sabe. O outro aprende quem você é. O outro é capaz de aprender com seus exemplos. Se eu te perguntar, talvez, para que serve uma equação de segundo grau, Isabela, talvez você não saiba bem responder. Agora, se eu falar para você o que você aprendeu de valor com algumas professoras da sua escola, e você vai falar, eu aprendi a ser organizada, eu aprendi a ser comprometida com os meus trabalhos. Eu aprendi a me valorizar porque um dia uma professora falou que eu poderia, aquilo tocou meu coração. Ou seja, o que realmente fica dessa educação que a gente vem tendo é a emoção, é o contato do professor com o aluno. É exatamente, o professor ele só é capaz de ensinar aquilo que ele é. E eu sei que aí a gente entra num lugar terrível para nós educadores. Você fala, mas e aí, João? Mas eu preciso de uma prática, o que eu vou fazer? É aí que entra toda a nossa reflexão. Eu acredito que o primeiro passo para a educação mudar é nós, educadores, passarmos a conhecer de forma diferenciada emoções e seres humanos. Não estou sugerindo que a gente vire um curso de psicologia. Esse é outro departamento. Não. Mas ter, sim, o conhecimento neurológico, o conhecimento emocional, de saber o que é um estado emocional alterado, por que estados emocionais ficam alterados, é compreender
Coisas simples do tipo, para todos que vão nos ouvir aqui, que estão nos ouvindo agora. Quando eu grito, Isabela, com um aluno dentro da sala de aula, ou no caso da docência superior, quando eu faço aquela cara de desânimo com o aluno e eu falo assim, é mesmo? Estudou de novo? E penso que ali, penso não, o que eu quero é atacá-lo. A gente está usando uma arma lá de trás da infância, que é o ataque ao outro. Quando eu faço isso, quando eu exponho um aluno, há uma liberação de noradrenalina em quantidades altas no cérebro. Por quê? Da nossa própria reatividade como pessoa, como ser humano. Essa descarga de noradrenalina alta na cabeça daquele aluno vai prejudicar todo o processo criativo dele, que precisa de substâncias como dopamina, serotonina, que não é no grito, que não é na intimidação que essas substâncias são disparadas. Então você percebe aí? A importância é fundamental. Se você falar para mim assim, se eu fosse hoje ministro da Educação, e você falasse, João, qual é o nosso primeiro passo? Se você estivesse na minha equipe, Isabela, quem sabe, hein, esses sonhos são bem possíveis. E se você estivesse ali na minha equipe, eu lhe diria, Isabela, vamos trabalhar emoção. Vamos começar a fazer congressos com especialistas para falar com educadores a respeito de emoção. Vamos entender a respeito de estudos, como a programação neurolinguística, que fala sobre conexão. Ou seja, é preparar esses educadores para serem diferenciados na sua forma de mostrar, no seu lido, no seu trato com o aluno. Porque é isso que vai ficar. Então, por que eu digo é isso que vai ficar? Por conta dessa provocação. O que ficou lá da escola de conteúdo? Para pensar, Isabela, quase nada. A gente sabe fazer as 4 operações, mais ou menos. Né? Um pouquinho de porcentagem de tudo aquilo que a gente aprendeu em matemática. Então, toda essa volta que eu dei para falar dos paradigmas é para dizer que hoje, se nós queremos mudança na educação, nós temos que começar por entender a respeito de emoção. Tanto as nossas primeiro, como educadores, e depois as dos nossos alunos. Ai, professor, maravilha. E aqui, as suas palavras só nos mostram como ainda temos tanto aprendizado, como teremos que abrir mão de paradigmas que hoje já não nos sustentam nem adiantam nas salas de aula. Deixa eu te perguntar, as perguntas estão chegando aqui, tanto pelo meu WhatsApp, como aqui também nos participantes, mas, de fato, quais seriam as skills, as habilidades que fazem com que a gente, como professor, como cidadão, como mãe, como pai, nós conseguimos utilizar, demonstrar, tornar tangível a minha comunicação emocional? Quais elementos, quais são os saberes, que incluem atitudes, colocam em ação a comunicação emocional, por favor? Ótimo, ótimo. Vejam só, eu tenho um passo a passo que eu lhe diria que lá no final, a comunicação emocional é você ser claro, é você transmitir emoção na sua comunicação, você ser convincente, né? Para todas as necessidades que nós podemos ter aí na vida. Mas eu tenho que começar, o meu primeiro passo, para quem está nos escutando, é observação. Primeira coisa que eu preciso fazer, Isabela, eu aqui não sei como se chama aí no Nordeste, mas aqui a gente fala tirar o pé, né, que é tirar o pé do acelerador, né, parar de ir numa direção sem pensar. Então, tira o pé. Primeira coisa, observar. Parar para se observar como você reage, tanto dentro de uma sala de aula, quanto na sua vida pessoal, como nos seus relacionamentos profissionais. O que mexe com a sua emoção? Então, assim, observação mesmo, é uma área cerebral. É como se eu passasse ali uma semana, Isabela, meio em off. As pessoas vão passar e falar assim, a Isabela tá esquisita, tá meio quietona ali, não tá falando com ninguém. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está começando um plano interno. Esse plano é o quê? De observação, começar a se ver. E aí você vai perceber um mundo de coisas. Eu costumo dizer que quando você se cala, o mundo se revela. Então, a hora que você fica quieto, que essa sua cabeça começa a só observar e não ficar julgando coisas, você vai começar a perceber quais são as suas respostas automáticas, Isabela. Você vai perceber que na vida existem desafios que você desiste automaticamente a eles.
Quando a gente passa a observar. Sabe, a pessoa às vezes fala, olha, mas você não quer fazer tal coisa? E na sua cabeça já vai, não, mas isso não vai dar certo por conta disso, disso, disso. Ó, já está todo programado, uma rede de respostas para te proteger, para você não ousar fazer aquele tipo de trabalho. Então, quando a gente começa num processo de observação, a gente começa a perceber o que tem automatizado dentro da gente. Vou dar alguns exemplos para você. Olha só. A questão da desconfiança. Tem gente que é assim, ó, se você elogia, a pessoa fala assim, ih, por que o João está me elogiando? Deve estar querendo alguma coisa comigo. Né? Ou seja, está sempre com o pé atrás. Se você for conversar com ela, ela fala, eu desconfio de todo mundo, só não desconfio da minha mãe e do meu pai. E ela mostra isso como se isso fosse uma ótima estratégia. Mas isso é um esquema sabotador. É um comportamento sabotador. Por que é um comportamento sabotador? Você sabe, Isabela, pra gente, você ainda orienta pessoas nas suas profissões. Pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que aprender a confiar. Porque se você não confiar, você vai centralizar tudo em você, não vai dar conta de fazer o que você tem para fazer. E vai perder a conexão com todas as outras pessoas que você poderia demandar ali tarefas e que elas se sentissem úteis dentro da sua equipe. Então você percebe que quando eu percebo que eu tenho um esquema da desconfiança, eu começo a perceber que as minhas tomadas de atitude fazem parte desse esquema. Então, aí eu começo a observar. E aí eu posso começar a mudar isso. E dar votos de confiança. Você fala, João, o que isso, por exemplo, dentro de uma sala de aula pode funcionar? Ó, se você percebe que tem um aluno lá dentro da sala de aula, que você não confia nele, e ele fala para você, não, professor, eu vou melhorar assim, você não confia nele, como treinar é passar a confiar. Um pouquinho por dia, qualquer processo nosso. Se você quiser aprender a tocar piano, bem, você tem que começar hoje, um pouquinho por dia, daqui 4 anos você está tocando piano bem. Qualquer coisa. Se a gente, Isabela, quiser falar russo, chamarem a gente lá para um congresso na Rússia, e a gente começar hoje e treinar 1 ano, 20 minutos por dia, a gente vai conseguir chegar lá, falar, olá, sou brasileiro, gosto muito do país de vocês, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Então, da mesma forma que a gente aprende qualquer coisa prática da vida, a gente aprende também a mudar sentimentos. É claro que quando esses sentimentos estão muito fortes, que eles nos destemperam, mexem muito conosco, aí vale a pena procurar um profissional. Para isso existem os profissionais na área de psicologia. Mas senão, não. Eu mesmo posso cuidar. Então, olha só, passo a passo. Primeiro, observo. A partir do momento que eu observo, eu começo a marcar numa folha de papel o que eu observo. Quais são as minhas reações automáticas? Você vai ver que a vida é isso. O que não funciona para a gente são as nossas reações automáticas. Para refletir comigo. Ó, quando você diz assim, se eu te pergunto, o que não funciona para você, Isabela? E de repente você fala, não funciona o relacionamento que eu tenho com tal pessoa dentro do trabalho. Se a gente for investigar essa relação que você tem com essa pessoa dentro do trabalho, nós vamos perceber que quando aquela pessoa fala alguma coisa específica ou faz alguma coisa específica, você toma um disparo interno sem controle. Por mais que você não queira fazer aquilo, a hora que você viu, você já fez. Por quê? Porque isso é um disparo biológico. Quando eu passo a observar, Isabela, eu sei que ele vai acontecer. Então eu começo a ficar ressabiado. Vou começar a usar os termos aqui do interior do estado de São Paulo. Então eu começo a ficar ressabiado. Ali, ó, atento. Eu falo, eu vou conversar com ela, vai de novo disparar meu coração, de novo eu vou ter vontade de xingar. E é aí que é a hora de eu tirar o pé. Ou seja, eu vou falar. Eu sei que aquilo vai acontecer. Aí qual que é o meu pequeno treinamento? É por alguns segundos conseguir falar comigo, ó, você está entrando naquele estado que você não quer entrar. Estou conversando com você para você perceber. E não faz mal se depois você for tomada pelo estado. Depois vai passar, você se acolhe, você fala, eu estou trabalhando para melhorar isso, dessa vez eu ainda fui tomado, mas eu vou continuar trabalhando para melhorar isso. Acolhimento, sem ser rígido com você, porque quando você é rígido com você, você começa a se cobrar demais e se sabota, porque daí se não dá certo, você abandona o projeto. Então, se acolhe, abraça, fala assim, foi bom,
Pelo menos eu consegui pensar um pouquinho antes. E aí, quando você for a próxima vez, você percebe, a sua atenção já está ainda mais forte. E aí, aos poucos, você consegue o primeiro passo da comunicação emocional, que é conseguir falar o que você pensa dentro de um estado mínimo de controle. Não estamos ainda pedindo que seja um mestre ali que fale tudo calmo, não. Mas o mínimo de controle, mesmo que você gagueje, mas que você consiga falar. É que você consiga olhar para um aluno dentro da sala de aula e falar para ele assim, fulano, desde a hora que eu entrei, você está conversando com o seu amigo do lado. E isso está me deixando muito triste. Porque eu preparei uma aula super legal para vocês na minha casa, venho preparando, tem muito amor, né? Por isso tudo que eu venho fazendo. Então eu gostaria de lhe pedir que você ficasse em silêncio, por favor. É uma alternativa, mas para isso eu preciso estar bem emocionalmente. Eu preciso observar e treinar essas minhas ações cotidianas. Eu lhe diria, Isabela, que a mágica do ser humano é que nós podemos nos moldar através do nosso cérebro para nos tornarmos o que nós quisermos, mas nesses termos. Então, se uma pessoa que está nos ouvindo aqui fala assim, eu quero me tornar um cara que fala muito bem, um cara elegante, eu quero me tornar uma mulher que fale muito bem. É absolutamente possível e não demora tanto tempo. Sabe só o que vai influenciar? A sua gana, a sua vontade, a sua emoção que você vai colocar em cima daquela sua proposta. Professor, formidável, formidável. Deixa eu compartilhar aqui. As pessoas estão manifestando aqui, o professor Dermerval colocou, o Paulo Vins colocou também, sobre essa questão do primeiro autoconhecimento, não é? Esse grande momento, essa permissão a si mesmo de se autoconhecer, porque essa estratégia de fala proposta aqui, é preciso que eu tenha o manejo correto, então eu preciso primeiro empreender essa questão comigo, não é isso? É isso. Eu queria lhe perguntar também sobre essa questão, a comunicação emocional, ela é apoiada por alguns aspectos, pelo menos pelo que a gente sabe, que a gente também tenta se trabalhar, que é uma comunicação honesta, direta, mas não ofensiva. Ela também tem traços ou se apoia na comunicação não violenta? Como é que nós podemos entender isso? Sim. Ó, a comunicação emocional ela vai ter 4 pilares. O primeiro pilar é neurociência. O segundo pilar é psicologia positiva. Terceiro pilar, programação neurolinguística. E quarto pilar, comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então tem muito a ver, sim. Uma comunicação, vamos falar disso, que eu acho que é um assunto bem interessante. O que o Marshall Rosenberg ele fala? Durante o nosso desenvolvimento como ser humano, nós passamos de uma condição animal, né, bem animal, éramos praticamente igual um leão, um bicho da natureza. E aí, aos poucos, esse córtex cerebral foi evoluindo e nós fomos deixando uma parte primitiva, apenas para a biologia, e começamos a usar o cérebro para manipular o meio externo. O que o Rosenberg fala é que essa raiva animal que está dentro de nós, de todos nós, e precisa estar, Isabela, porque podem ter momentos na vida que ela precisa ser usada para que você proteja a sua própria vida. Então ela precisa estar lá mais quieta. Mas ele fala que essa raiva, ela foi codificada, simbolizada através de palavras e maneiras de agir. Então que quando eu digo assim, poxa vida, mas chegou atrasado outra vez, essa raiva é algo nosso, biológico. É algo que está lá dentro. Só que nós temos uma forma de expressar isso que o cérebro da outra pessoa capta e, ao captar, tem uma reação emocional, tem uma descarga química. E, às vezes, essa descarga química não é condizente à resposta que você espera. Você não, como ele diz, crie pontes, não crie muros. É incrível quando eu vejo alguém falando assim do meu lado. Ah, porque eu vou conversar com ele, vou acabar com ele, vou deixar ele no chão. E aí eu penso, mas qual é o objetivo? Você vai perder um apoiador, vai perder um amigo, é isso? Você está jogando fora, ó, a possibilidade de uma boa negociação e de uma pessoa que fique do seu lado.
Então, a comunicação não violenta, ela vai tratar de como... Ele tem uma pergunta muito legal que o Marshall Rosenberg fala. Ele fala assim, ó, o que você quer que o outro faça? Tem que ser muito claro. E por qual motivo você quer que o outro faça? Então, olha que interessante. O que eu quero que o outro faça? Eu quero que o outro entregue as suas metas, eu quero que o outro entregue a tarefa, eu quero que o outro assista a minha aula atento. Ótimo. Então você sabe muito bem o que você quer do seu aluno, o que você quer do outro. Por qual motivo você quer que ele fique atento? Aí você vai ver, Isabela, que aí é a nossa necessidade de tomada de decisão. Nós temos que agir nesse momento. Porque quando você fala assim, por qual motivo? Porque eu quero que ele leve a sério a educação. Um motivo ético, social, difícil de você tocá-lo por isso. Mas por qual motivo? Porque eu quero que ele sinta medo das notas que ele vai tirar se ele não prestar atenção. Esse é o motivo. Então tá bom. Então você está dizendo que você quer que seu aluno faça o que você quer por medo. O medo não é um tipo de conexão. Ao contrário disso. Então você não está se conectando com o seu aluno. Agora, por qual outro motivo, Isabela, a gente poderia pensar que um aluno poderia fazer algo? Por motivação. Por se sentir motivado em fazer aquilo. Aí o Marshall Rosenberg falou. Então agora constrói a frase. O que você quer que seu aluno faça? Eu quero que ele preste atenção na aula, fique o tempo todo. Tá bom, por qual motivo? Porque ele se sinta motivado. Certo. Qual é a sua estratégia para motivá-lo? E aí cai de novo para a gente. Qual é a nossa estratégia para motivá-lo? Se for atacá-lo, não é. Pense que estratégias motivadoras, eu vou ter que usar palavras do meu livro Comunicação Emocional. Comunicação é sugestão. Então, se eu quero que aquele aluno se sinta motivado, eu vou ter que usar palavras que façam que dentro do raciocínio lógico dele, cotidiano, ele se sinta motivado. A primeira coisa, eu tenho que estar motivado. Imagina agora se eu estivesse conversando com vocês aqui, Isabela, e tivesse assim, a comunicação emocional, sabe, Isabela, ela é muito boa pra gente. E eu não tivesse com a minha energia aqui, com a minha gana em querer sobre esse assunto, falar sobre esse assunto. Então, isso eu acho que já é que a comunicação não violenta traz já um chacoalhão na gente. Quando ela fala, você quer que ele se sinta motivado? Como? O que você está fazendo para ele se sentir motivado? Eu estou fazendo uma prova cada final do mês. Tá bom, mas não é motivado, ele está com medo. Por isso que ele está estudando. Né? Quando eu falo isso no meio corporativo, eu falo o seguinte, se você tiver um liderado que te segue pelo medo, a hora que o barco começar a afundar, ele vai te abandonar. Se você tem um liderado que te segue por motivação, porque ele acredita em você, ele vai junto até o último minuto e sai no bote com você ali para recomeçar tudo. Você sabe disso, nós somos desse meio, o quanto isso funciona dessa forma. Então, a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg vai dizer, não julgue. Não use de julgamento na sua fala. Apenas diga o fato, o que acontece. Fale sobre os seus sentimentos, sem julgar. Isabela, se eu virar para você e falar assim, Isabela, naquela última reunião que nós tivemos, eu me senti injustiçado com a sua fala. E não faz sentido eu dizer, eu me senti injustiçado. Porque injustiçado é um julgamento que eu faço a respeito da ação de uma outra pessoa. Não tem a ver com sentimento. Eu deveria então dizer assim, Isabela, quando você me disse aquilo lá, eu fiquei com muita raiva. Porque eu me senti injustiçado. Pronto, aí tudo bem. Aí você está explicando que o que você sentiu foi raiva. Né? Então ele vai falar, fale sobre sentimentos. Então se algo está te dando raiva, você tem ali um aluno que ele está fazendo, você percebe que ele está fazendo de propósito uma manobra ali para te atrapalhar a aula. Você não vai falar que você está percebendo ele fazer a manobra. Isso é julgamento. Então o que você vai dizer? Fulano, eu te pedi para fazer 3 vezes o trabalho assim, e você por 3 vezes me deu uma resposta tal. Eu fiquei com muita raiva dessa situação. Da situação, não é do aluno. Fico com muita raiva dessa situação.
Porque assim, eu tenho a necessidade de que a aula corra dentro dos conformes do que eu fui planejado. E a forma como você está agindo está fazendo com que a gente perca o tempo da aula. Então eu gostaria de que você lesse comigo, ou que a gente sentasse aqui e resolvesse logo esse seu problema. Então isso é comunicação não violenta. Ó, não julguei em nada, não disse que eu acho nada dele. Às vezes, a pessoa ela está querendo usar uma comunicação não violenta e erra lá no fim, Isabela. Porque a pessoa fala tudo bonitinho e na hora de fazer o pedido ela fala assim, então, eu gostaria que você prestasse mais atenção no horário de chegada. Quer dizer, já julgou. Por que prestar atenção? Ela está dizendo que o outro não prestou atenção. Isso é julgamento. Você não sabe se eu entrei atrasado na aula porque eu não estava atento. Pode ser que eu tenha acontecido 1000 coisas na minha vida para que eu não entrasse ali. Sim. Professor João Hilton, a gente percebe aqui pelas suas falas que é preciso muito mais do que boas intenções para a nossa comunicação ter resultado. Esses que nós estamos falando, homens e mulheres de uma era tão tecnológica, a comunicação nas organizações, nas salas de aula, tem sido os grandes gargalos. Essa fala feita há pouco pelo senhor me lembra a tal orientação, a comunicação a fala eu e a fala tu. E me lembro bem que tive um conflito numa sala de aula, uma situação bem particular aqui no ensino superior, e nessa altura eu já resolvi, puxa, eu vou chamar essa pessoa para conversar e vou tentar falar dessa forma como eu tenho tentado me aprimorar, então, para que houvesse um entendimento, uma vez que o comportamento do aluno, além de afetar os demais, também eu percebi que estava me afetando, admiti que estava sendo afetado por aquela forma. Então, eu coloquei assim, todas as vezes que isso acontece, eu me sinto, não é? Então, eu não coloquei assim, você tal, não, eu me sinto dessa forma. Me dá uma ideia, por que isso está acontecendo? Então, eu pude verificar, de fato, que a reação foi totalmente diferente até então. Até eu terminar a minha fala e me colocar dessa maneira, a pessoa demonstrou, através de sua linguagem corporal, que ainda estava calada para falar, uma super rejeição à minha presença, à minha fala. Mas depois, parece assim, que como se tivesse aberto um canal de ir e vir da comunicação, onde eu não estaria na expectativa de criar um clima de julgamento. Então, eu tornei esse momento de um grande aprendizado. Agora, é como está sendo falado aqui. Não é todo dia, não, porque a gente vem nessa prática quase era mais inconsciente das falas agressivas ou com conteúdos de julgamento. Então, levará um tempo também para que a gente absorva que essa nova forma torne orgânica uma fala desse tipo, como está sendo proposta aqui. Existem, professor, por gentileza, algumas características dessa comunicação que possamos estar mais atentos para praticar, além dos passos, não é, que foram colocados aqui, que competências pessoais, não estou falando assim nem como professora ou consultora, que competências pessoais eu posso me disponibilizar a aprender ou aquelas que eu devo desaprender? Tá. É ótimo, ó. Eu vou falar para vocês que o segredo da comunicação assertiva, ela é um processo de espelhamento. Então eu vou fazer a engenharia ao contrário, Isabela. Eu vou pegar uma comunicação acontecendo muito bem e vou vir voltando para trás para a gente entender o que está acontecendo ali. Eu pego duas pessoas que elas estão se entendendo completamente. Uma está explicando um projeto ali para ela, e a outra está atenta e fazendo as perguntas, está tão conectado que fazendo as perguntas certas a respeito do que ela sabe. Se a gente gravar ali 5 minutos dessa conversa e começar a analisar a língua portuguesa e os gestos, nós vamos perceber um fenômeno incrível acontecendo. Nós vamos perceber que essas duas pessoas que estão negociando bem a situação, elas estão falando na mesma velocidade de voz. E nós vamos perceber que uma delas se rende ao ritmo da outra. Ali quem está mais interessado vai se render ao ritmo da outra. Isso é natural do ser humano, isso é biológico. Outra coisa que nós vamos perceber, que a linguagem, ela vai estar com palavras muito parecidas.
nós vamos perceber que assim que a comunicação dá certo, uma pessoa começa a utilizar a palavra da outra. Se eu estou conversando com você, a gente começa a se dar bem na nossa conversa, eu começo a falar, não, porque existe esse conflito, Isabela, esse conflito social disso, e daqui a pouco você está usando a palavra conflito. E você vai estar, João, porque existe mesmo conflitos. Ou seja, essa comunicação nossa, biológica, olha o que eu quero trazer atenção. Não é porque a gente quer, é porque nós somos assim. Isso é um resultado biológico comunicativo. Então, quando nós percebemos essa comunicação dando certo, nós vamos perceber que existem vários espelhamentos acontecendo. E aí, o que é que a comunicação emocional vai se valer lá do estudo da programação neurolinguística e vai dizer? Se apresente com espelhamento. Ou seja, a grande dica, comece a aprender a espelhar gestos. E eu sei que você vai falar assim, algumas pessoas vão falar assim, pô, João, mas eu vou ter que imitar pessoas? Sim, por um tempo. Até o seu cérebro aprender a fazer isso. Você já imita. As pessoas que você gosta, que você se dá bem, coloque uma câmera filmando você e você vai ver que você já faz o espelhamento. O grande segredo é você começar a treinar a tua mente a fazer o espelhamento com qualquer pessoa que você vai conversar. É incrível, Isabela, porque a gente passa a ser bem aceito por praticamente 98% das pessoas que nós conversamos. É incrível isso. Porque não é só do que fala, porque às vezes o seu conteúdo não é interessante para todo mundo. Esse poder de conexão é como se o outro percebesse que você chega sem armas, que você chega desarmado, que você chega aberto, porque você chega se conectando a ele. Você chega confiando naquele gesto. Então, a primeira coisa é para a gente acelerar um processo de comunicação, que olha, se você vai encontrar pessoas nesse final de semana, você já pode treinar e segunda-feira está muito mais habilidoso, nesse espelhamento de gesto. E espelhamento tanto no gesto físico, quanto na velocidade da voz, e no uso de palavras-chave. Então, toda negociação, eu quando vou fazer uma negociação de franquia, algum trabalho desse tipo, eu sento, primeira coisa, ó, a minha dica, eu me entrego para o que o outro tem para dizer, para a necessidade dele. O que é isso? Eu entro quase que num estado zen, onde eu não deixo minha mente ficar julgando e eu fico captando essa resposta, o que ele tem para me dizer. Conforme eu ouço, o meu cérebro começa a se adaptar à velocidade da voz dele. Mas tudo eu fiz com treinamento. Ó, começa a se adaptar à voz dele. E essas palavras-chave, elas começam a pipocar na minha mente, as palavras que ele está usando. Porque ele começa a trazer, começa a pipocar na minha mente. Aí, quando eu converso com ele, ou aí troco com ele a informação, eu já estou falando a velocidade dele, no espelhamento verbal dele, usando as palavras dele, e como eu fiquei com o ouvido desse tamanho, ouvindo a necessidade dele, eu sei o que ele está me pedindo. Se eu deixo a minha mente trabalhar, Isabela, enquanto ele está falando, a minha mente começa a julgar, eu vou perder a essência do que aquela pessoa está dizendo. E corro o risco de dar palpite, falar uma coisa que a pessoa nem estava pensando daquele lado. E a pessoa vai achar que você não entendeu nada do que ela disse. Perfeito, professor. As pessoas estão interagindo bastante aqui, falando dessa questão da autoconsciência, de você realmente silenciar os interlocutores internos para poder você escutar a voz do outro. E de repente a gente cai de novo naquela questão, não é só em saber o que fazer, mas é ter consciência. A autoconsciência, porque a gente ouve muito discurso para a sala de aula, para as corporações, que é uma palavra que a gente quase não aguenta mais ouvir, que é essa história, empatia, resiliência. Mas quando você entra na prática disso, professor, é como foi dito aqui há pouco. Faltam as palavras de conexão. É que a minha intenção é uma, mas as minhas palavras não, nem a minha atitude corporal, às vezes combina com essa questão de eu me dizer resiliente ou me colocar, talvez, na postura ousadíssima de colocar-se no lugar do outro. Eu sempre pergunto assim, para quê? Então, se a gente não sabe dar essa resposta, para que eu me coloco no lugar do outro? A coisa fica sem sentido, ou fica apenas assim uma palavra que estamos usando
e é muito comum, até nos currículos, a gente cansa de ver que as pessoas já se colocam como resilientes, uma vez que a resiliência ela é circunstancial, situacional, e quem vai sentir a minha resiliência é você aqui que está interagindo comigo, enfim. Mas faltam ferramentas, eu digo, de comunicação mesmo, os verbos, as pausas, a linguagem corporal, que eu achei perfeita a sua colocação, absorver 100% daquilo que o outro está me dizendo, uma postura de não julgamento. E aqui, nos meus poucos conhecimentos e caminhada, eu digo, então é preciso silenciar a nossa mente barulhenta para que eu possa te perceber. Seria isso. um pouco por aí, professor? Sim, perfeito. E é interessante que quando você traz a palavra empatia, e que tem essa coisa de se colocar no lugar do outro, eu vou trazer aqui um aspecto neurocientífico que vocês vão perceber que talvez não dê para se colocar no lugar do outro. Pensa o seguinte, primeira coisa, eu tenho uma história de vida. Digamos que eu, João, essa não é a minha história de vida, não. Tem uma história que não é das mais lindas, mas hoje em dia se tornou. Mas é assim, digamos que eu tenha tido uma vida boa, Isabela. Nunca passei necessidade, morei numa casa própria, fazia ali uma viagem com a família de vez em quando, aquela sem nenhum problema. E aí eu olho uma pessoa que ela está sentada ali na rua pedindo alguma coisa. E veja só, eu penso comigo, eu vou ser empático, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Tá bom, mas você não tem base para poder... Você não vive, você nunca passou uma noite sentado na rua para você saber realmente o que significa estar ali. Então, dizer se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque cada um tem uma história. Você nunca vai conseguir saber a potência emocional que a história daquela pessoa carrega. Agora, o que eu digo, inclusive o meu livro é a arte da empatia. Então eu falo de empatia lá, mas o que eu digo é criar na sua cabeça uma autoconsciência própria e fazer uma pergunta para você. Se eu, verdadeiramente, estivesse sentado lá na rua, passando por aquela necessidade, e eu estivesse vendo amigos e pessoas conhecidas passando pela calçada, e me vissem daquele jeito, como eu me sentiria? Como eu me sentiria? E a partir de... Mas é aí, Isabela, você percebe a necessidade do autoconhecimento da população? Porque se eu não tenho esse treino emocional, às vezes eu posso falar assim, eu me sentiria que eu ia correr atrás do trabalho e eu não ia ficar ali, você percebe? Então, por isso que eu volto a falar do autoconhecimento. Existem muitas coisas legais para a gente falar de empatia, mas que não vai funcionar se a pessoa não tem autoconhecimento. Ela vai se sabotar. É como você mesmo disse, a pessoa ela já vai preencher a ficha, ela vai dizer que é empática, que ela tem empatia. Eu falo assim, por conta daquela BNCC, né, nossa base comum lá nacional, curricular, ali ela fala assim, o professor deve falar sobre empatia, agir de forma empática. Ou seja, para pensar uma coisa, Isabela, o professor tem que ensinar o aluno a ser empático. Eu lhe pergunto, todas as salas de professores que nós já frequentamos, não tinha um monte de gente ali que não tem empatia, coisa nenhuma? E aquela pessoa ela vai ser o representante da empatia. Então, você trouxe uma coisa muito boa de se dizer. Precisa-se do passo a passo, do como. Né? Então, assim, essa conversa assim, precisa se conectar ao outro. Conectar, o que eu faço? Eu pego um cabo HDMI, coloco no outro e outro em mim? Ou é por Wi-Fi? Como que eu me conecto? É necessário explicações. Então, por exemplo, começa a espelhar o gesto do outro, começa a ouvir as palavras que o outro usa, começa a ouvir, esteja aberto ao que o outro tem para falar. Pronto, aí você está dizendo, isso é se conectar a outra pessoa. São funções práticas, cotidianas que a gente tem para colocar em prática. Mas nem sei por que eu estava falando tudo isso. Eu começo a filosofar aqui. Por favor, professor. Olha, eu também estava tão solta nas palavras, mas é essa mesma resposta que a gente está desejando, precisando. O como, porque isso também que
não me preocupa, mas eu detenho minha atenção. Quais ferramentas temos, não é, para que eu possa conscientemente atingir a modulação, a questão da comunicação emocional. E eu tenho aqui uma pergunta, que é também de colegas, que seria o seguinte, desse ponto de vista em que estamos conversando, o professor, como exemplo da sala de aula, de uma organização, um aluno que tem a experiência de conviver com professores que adotam esse caminho da comunicação emocional, valorizando essas questões para que o aprendizado possa ocorrer de maneira significativa. E quais seriam as competências, não nossas mais, mas de quem com quem nos relacionamos? Qual o legado, ou que competências essa pessoa, ao sair de uma organização ou de uma sala de aula, onde ele teve condições de conviver com esses comportamentos, ela irá adquirir como produto, como resultado, melhor dizendo, como resultado disso tudo, aqui na sociedade, agregar essas competências. Na sua visão, quais as competências possíveis de serem captadas e utilizadas de forma útil agora a essa pessoa como um gestor, como um analista em determinada área, por exemplo? Tá, então vamos lá. A primeira coisa, se você utilizou de comunicação emocional com o seu aluno, bem provavelmente ele vai conseguir ser uma pessoa original. Então ele vai desenvolver algo que você sabe no meio do trabalho o quanto isso é difícil. Originalidade. Então a primeira coisa, por quê? Porque você o permitiu, você deixou com que a autoexpressão dele e a espontaneidade dele acontecesse durante a sua aula. Você não o vetou. Então, primeira coisa, originalidade. A segunda coisa, se você não o sobrecarregou quimicamente com medo, você favoreceu o processo criativo dele. Então, ele tem ali uma criatividade muito bem desenvolvida. A outro fator, se você conversou, você desenvolveu a resolução de conflitos através da conversa, você ensinou para esse aluno talvez uma das maiores ferramentas que ele vai poder ter na vida, que é resolver os seus conflitos através de conversa. Isabela, hoje em dia, homens feitos da minha idade de 50 anos ainda ficam emburrados fazendo biquinho e não resolve o problema quando tem para resolver. Às vezes eu recebo no meu consultório, o cara lá é fulano de tal, tem um salarião lá que é astronômico, e chega para mim e fala, João, tem uma semana que eu não falo com ela. E eu falo, mas por quê? Para dar o sofrimento, eu sei que ela sofre, então uma semana. Cara, eu olho, eu não posso dizer isso como terapeuta, mas eu olho, a vontade de falar assim, cara, você tem 15 anos de idade, e olha lá que meu filho de 15 anos não faz essas birras. Então, assim, nós vamos estar trabalhando muito para que nós tenhamos seres humanos que saibam se comunicar no futuro, que não se sintam oprimidos por um sistema educacional. Cada vez que a gente ouve assim, ó, hoje não vai ter aula? Yes, hoje não vai ter aula. Tem alguma coisa errada acontecendo, Isabela. Mas não é verdade? Aquilo era para ser prazeroso, não era para ser. Parece que está fugindo da cadeia. Então, assim, eu penso que nós, professores, a gente precisa vestir essa gana de dar certo. É comprar uma aposta. Todos, hein? Se eu pudesse estar falando agora em rede nacional, é comprar uma aposta. Que se todos nós investirmos em nós, no nosso autoconhecimento, nós vamos mudar como pessoa dentro da sala de aula. Isabela, o professor que está nos ouvindo, ele não precisa mudar uma estratégia na sala de aula. Se ele trabalhar o próprio autoconhecimento dele, aquela sala de aula já vai ser beneficiada. E muito, porque ele vai mudar muitos dos comportamentos automáticos que ele põe ali dentro da sala de aula. Então, assim, eu deixaria esse investimento. Se todos nós resolvêssemos investir nisso, nós seríamos uma frente forte e nós conseguiríamos mostrar para a sociedade e também para os governantes o quanto a educação é importante, muito além de peça de reposição do mercado. Isso é o de menos, o mercado sobe e desce, a hora que o mercado entra em crise, acaba tudo essas peças de reposição. Ou seja, você percebe o fenômeno que é a educação hoje? É assim, como criamos pessoas para trabalhar,
no mercado, cada vez que o mercado cai, as pessoas ficam depressivas. Porque elas estão apoiadas emocionalmente nesse fazer, quando elas poderiam estar apoiadas no ser. A educação, desculpa que tocou aqui, a educação, ela deveria estar apoiada nesse ser, no que o aluno aprendeu quem ele é. Aí no momento desse, que é necessário, outra coisa que você me perguntou, o que mais? Resiliência, ele vai estar focado. Porque a educação que ele teve diz, ó, é só um momento de crise, respira. Não vai ser violento com o outro do lado, não vai estragar seu relacionamento agora, porque depois isso vai passar, você vai se arrepender. Então ele tem uma base emocional. Eu acho que daí, Isabela, é o passo para a gente construir um país que eu amo de paixão. Eu tenho N convites para trabalhar na Itália por conta da minha época que eu era músico. N amigos que me ligam, vem para cá. E eu falo para minha esposa, eu falo assim, não saio do Brasil de jeito nenhum. Eu tenho paixão por esse povo, tenho paixão por esse país. Então eu acredito que se nós resolvermos, educadores, trazer esse autoconhecimento, é essa a palavra, para as nossas vidas, nós vamos transformar esse país. Nós, hoje, no momento onde talvez sejamos a classe mais bombardeada do momento, nós podemos reverter isso daqui a 5, 10 anos como uma das classes mais badaladas do momento. Eu tenho certeza absoluta. Tenho essa crença também, professor Hilton. Eu tenho visto e sentido isso de verdade. E dentro das suas palavras, altamente incentivadoras para nós educadores, para nós lideranças dentro das organizações, nos mostra que nós já tivemos mais longe desse caminho. Agora, as coisas estão chegando até nós. Estamos nos acordando de fato para boas práticas e técnicas e mudança comportamental e venhamos a chegar não é nesse mundo, é nessa situação para atuar de forma mais saudável e precisa. Nunca, portanto, nesse tempo de pandemia, a saúde das nossas emoções nunca esteve tão em evidência. Nós também nos notamos mais frágeis de alguma maneira e a não revolta com isso, a aceitação e a partir daí o fortalecimento é também, a meu ver, pelo que temos vivido, uma condição especial para de fato adotarmos essas novas condutas. Mas hoje nós conhecemos caminhos, conhecemos metodologias e outra. Nos convidamos à abertura dessa possibilidade, porque sem esse convite a nós mesmos, como também foi dito aqui por você, não será possível, por mais conhecimento que tenhamos, se eu não me permitir o caminho para dentro de mim mesma, não será possível a mudança significativa que precisamos. Professor, eu estou bastante emocionada com a sua participação. Sei que essa manhã, para quem esteve aqui, foi riquíssima. Essa live ela vai ficar gravada no Instagram da Facine e eu, com certeza, vou rever para até me estimular a continuar a evolução nesse caminho que nós estamos propondo. A Facine de coração agradece de verdade a sua presença. Mas demais. Sei que aqui na sala também tem ex-alunos seus, tem empresários, tem professores que compartilham comigo esse sentimento. Deixo com você essas palavras para o encerramento da nossa live. Isabela, eu vou começar te dizendo sobre comunicação emocional, que eu me emociono mais com a carinha tímida que você fez na hora que você levantou a plaquinha do que ela própria, porque ali eu vi uma menina tímida, ai, o que vocês pediram para eu colocar? Muito bom. Primeiro eu quero agradecer aí teu carinho, agradecer pelos convites que você tem me feito, pelo convite da pós em docência do ensino superior, me senti muito honrado, porque é um super time aí, então isso para mim é uma grande honra. Muito obrigado à Facine, muito obrigado à MRH, estão sempre comigo, uma super parceria, estamos com alguns cursos acontecendo aí. Deixar um grande abraço para a Noara, para a Sandra, para a Iara, para o pessoal todo aí. E quero deixar aqui uma palavrinha final, que nem é minha, eu já ouvi essa palavra em alguns workshops, mas esse ano são palavras que me carregam aqui. É que existem 3 tipos de pessoas no mundo, Isabela. A primeira pessoa é a pessoa buraco negro. É aquela que quando você quer um ombro amigo e você fala, rapaz, eu tô com um problema na minha vida, ela vai falar assim, ai, cara, esse seu problema você tem que cuidar mesmo.
Porque se você não cuidar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder aquilo. Ou seja, a gente fica pior do que chegou quando a gente encontra uma pessoa buraco negro. Existem alguns tipos de pessoas agora que são um pouquinho melhor que essas. São as pessoas espelho. Mas não resolve o nosso problema. Porque quando a gente quer acolhimento, quando a gente quer falar algo, elas falam logo delas. E elas falam,